para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crer somente. Ainda de pé, feche seus olhos. Soberano e amado Deus, mediante, Senhor, a esta oportunidade, Senhor, acabando de ler a Tua santa palavra, Senhor, te peço nesta noite, Senhor, inspiração do Teu Espírito Santo, a estar falando, Senhor, ao coração da Tua igreja, da Tua noiva, Senhor, com muita, Senhor, autoridade, Senhor, e propriedade, Senhor, da Tua santa e inerrante palavra. Deus, por isso, por amor e por misericórdia de Ti mesmo, Senhor, ajuda, Senhor, este simples e humilde irmão a estar, Senhor, sendo instrumento de Deus nesta noite, para abençoar, Senhor, a Tua noiva, para encorajar, Senhor, a Tua igreja. Por favor, Senhor, não me abandona numa hora como esta, mas me ajuda, Senhor, porque me comprometo diante de Ti, diante do Teu altar, diante da Tua igreja, de Te render, Senhor, louvores, honra e glória ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Podeis assentar, louvando e adorando o nome do Senhor. Ministério de louvor, guarda um pouquinho a harpa aí, só os instrumentistas me ajudam, que a harpa está muito afinada. Meu Deus do céu, Jesus está muito forte, a presença de Deus neste ambiente. E a igreja, ela não imagina, você não imagina, quando o culto iniciou, você não imagina que o culto já inicia assim, com a presença de Deus constante, real e notória. Quanto mais você vai dando lugar, mais você vai transmitindo responsabilidade ao mensageiro. Por quê? Porque no momento que você dá lugar no início do culto, o mensageiro, quando é dado-lhe a oportunidade de dar continuidade na oratória daquele culto, ou seja, em dar continuidade naquilo que o Senhor quer tratar com a igreja, ele tem a responsabilidade de manter o fogo aceso, ou seja, o pregador, ele tem a responsabilidade de continuar soprando o fogo, para que o fogo ele permaneça aceso continuamente sobre o altar e não se apague. Louvado seja o nome do Senhor. E mediante a este texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o evangelista Lucas, o evangelista Mateus, eles vão descrever esta mesma narrativa a respeito da filha de Jairo, a respeito do principal da sinagoga, a respeito da cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas sendo que o evangelista Mateus, ele era judeu, então ele descreve ao povo judeu com sua oratória. O evangelista Marcos, sendo ele romano, ele escreve ao povo romano. O evangelista Lucas, sendo ele judeu, ele escreve ao povo judeu. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, ele possivelmente, eu tenho quase convicção e prova disso, que ele ainda não era nascido no momento que Jesus estava exercendo os seus 3 anos ou 3 anos e meio de ministério. O evangelista Mateus, ele era um dos discípulos de Jesus. O evangelista Marcos, eu acredito e temos provas sobre isso, que ele era um adolescente nessa época que Jesus estava exercendo o seu ministério. O que nos chama a nossa atenção neste texto a qual acabamos de ler é a respeito de uma história de um homem que estava com sua filha única que estava enferma, ela tinha 12 anos de idade. E diz agora a história, diz agora a narrativa dos evangelistas a respeito de que o principal da sinagoga, ele se direciona até o mestre
a pedir a Jesus que fosse até a sua casa, porque a sua filha encontrava enferma perto da morte. Mas o que nos chama a atenção neste texto, e o que nos chama bastante a atenção, é a respeito de como esse príncipe da sinagoga, ele tem esta atitude. Posso citar, isso conjectura minha, duas coisas que possivelmente possa ter acontecido. A Bíblia não narra, mas eu refletindo sobre este texto, eu acredito que pode ter acontecido algo. A sua filha enferma se direciona até a sua mãe e pede: mãe, chama o meu pai. E possivelmente ela pode ter falado: teu pai está na sinagoga, ele vai chegar daqui a pouco. E diz agora, eu imagino agora que ela fala: diz para o meu pai, quando ele chegar, que eu quero ter uma conversa com ele. Isso conjectura minha. O que é que você quer, minha filha? Quando eu chegar eu vou falar com ele. Eu imagino que quando aquele príncipe da sinagoga, ele entra dentro do quarto onde estava o leito daquela adolescente ou daquela menina de 12 anos de idade, eu imagino que ela olha nos olhos do seu pai e pede ao seu pai: pai, olha o que está acontecendo, eu estou enferma e eu tenho visto que está difícil me recuperar, mas eu quero uma prova de amor. Você me ama, pai? Então faz algo por mim. Eu acredito e tenho convicção disso, que é uma menina com 12 anos de idade, ela já tinha ouvido falar a respeito dos feitos de Jesus, a respeito dos milagres que Jesus havia realizado, dos milagres que Jesus estava realizando. Eu acredito que neste momento eu acredito que Jesus já estava aproximadamente com 1 ano ou com 1 ano e meio do seu ministério atuando naquele lugar. Então a fama de Jesus, eu acredito que já havia decorrido nos 4 cantos daquele lugar. Então eu tenho convicção que uma criança, uma menina de 12 anos de idade, ela já tinha ouvido falar que Jesus curava, ela já tinha ouvido falar que Jesus realizava milagres, ela já tinha ouvido falar que Jesus curava enfermo, que libertava cativo, que Jesus dava vista ao cego, que Jesus novamente tornava a andar aquele que tinha nascido paralítico, aquele que estava paralítico. Então eu imagino que naquele momento aquela criança de 12 anos pede ao seu pai: pai, eu quero uma prova de amor. Ou seja, eu imagino que ela fala para o seu pai: como você falou que me ama, então eu quero uma atitude agora, pai. Eu não estou preocupado com o cargo eclesiástico a qual você exerce dentro de uma sinagoga. Eu estou preocupado em continuar vivendo, e eu estou percebendo, pai, que através da religiosidade isso não vai mais acontecer. Eu te peço encarecidamente que você vá até Jesus e peça que ele venha à nossa casa para mudar a minha história, para liberar uma palavra sobre a minha vida. Eu imagino que isso possa ter acontecido, ou quem sabe pode ter havido o inverso da história. Eu posso imaginar que Jairo chega diante daquela sua filha, olha nos seus olhos e fala assim: minha filha, olha, eu estou vendo que você está enferma e está à beira da morte, mas eu vou te provar que eu te amo. Eu não posso fazer muita coisa por você, mas o pouco que eu posso fazer por você, eu vou fazer hoje. Eu vou abrir mão dos cargos eclesiásticos qual eu exerço dentro de uma sinagoga, e eu vou até Jesus. Eu vou me prostrar diante dos pés de Jesus. Eu vou pedir que ele venha até a minha casa, porque a minha filha está moribunda, a minha filha está à beira da morte, a minha filha está próximo de morrer, mas eu creio que ele vai vir, porque o seu amor me contagiou a fazer isso por ti, minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória? Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas diz a Bíblia agora que quando aquele príncipe da sinagoga, ele chega até o mestre, ele chega até Jesus,
A Bíblia diz que ele se prostra, ele se dobra, ele se rende aos pés do Senhor Jesus e pede que Jesus vá até a sua casa. Mas Jesus agora ouviu e atendeu o pedido, o convite do principal da sinagoga. E Jesus agora vai caminhando em direção à casa de Jairo. E Jesus agora vai caminhando, mas no meio do caminho algo sobrenatural acontece. Havia uma mulher que aproximadamente 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Hemorragia essa que não estancava. Ela tinha gastado todos os seus recursos, todos os seus pertences, tudo aquilo que ela tinha de valores financeiros, de valores materiais, tinha gastado com aquela enfermidade. Mas aquela enfermidade continuava afligindo a sua vida, estava desprezada e excluída pela sociedade, porque na lei de Moisés, na lei de Levítico, capítulo de número 15, vamos ver a respeito de alguém que tivesse uma hemorragia, que sofresse de uma hemorragia. A pessoa, ela era tirada do meio da sociedade, ela era colocada à parte em um ambiente a qual somente ela poderia ficar. Ou seja, se ela deitasse numa cama, ninguém poderia deitar naquela cama, porque se deitasse, tornaria-se imundo. Ou seja, se ela usasse um vaso ou se sentasse em algum lugar, ninguém poderia sentar naquele lugar, porque se sentasse, tornava-se imundo. Se a mulher tivesse algum contato físico com alguma mulher ou com algum outro ou com algum homem, aquela pessoa que tinha um contato com uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, aquela pessoa tornava-se imundo. Ou seja, existia algo mais. Quando aquela hemorragia estancasse, a pessoa imediatamente não estava ainda pura. Era necessário esperar 7 dias. Esperando 7 dias, depois que aquela hemorragia havia estancado, ela tinha que se apresentar com oferta de 2 pombas diante do sumo sacerdote. Uma pomba era colocada sobre o altar pela expiação do pecado, e a outra pomba era colocada como holocausto diante de Deus. Ou seja, e agora depois de 7 dias, ainda tinha que fazer algo para que aquela mulher fosse liberta, fosse livre, fosse purificada do mal da hemorragia. Isto na lei de Moisés, na lei de Levítico, capítulo de número 15. Mas o que nos chama a atenção é que diz a Bíblia, diz a história nos evangelhos de Marcos, Lucas e João, nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, a respeito desta história, a respeito desta mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Imagina uma mulher há 12 anos que sofria de uma hemorragia. Nenhum homem podia ter contato com ela, nenhuma mulher podia ter contato físico, nada. Não podia morar juntamente com alguém, porque era considerado imunda. Mas agora diz a Bíblia que ela sabe que Jesus vai passando daquele lugar, e Jesus já tinha sido convidado a ir à casa do principal da sinagoga. E Jesus vai lá caminhando, e Jesus vai caminhando, e agora diz a Bíblia que aquela mulher, ela rompeu a multidão. Até porque todas as vezes que Jesus ia realizar milagres, quando Jesus estava exercendo o seu ministério, todas as vezes uma multidão seguia Jesus. Uma multidão, 5.000, 10.000, 15.000 ou até mais pessoas andava juntamente com Jesus para verem os milagres de Jesus. Mas diz a Bíblia, diz a história, que aquela mulher rompeu a multidão. Ela veio se arrastando pelo chão, ela veio se arrastando e tocou somente nas orlas do mestre, somente nas orlas dos vestidos de Jesus. E diz a Bíblia que Jesus agora, voltando para a multidão, voltando para os discípulos, ele faz uma pergunta.
pergunta. Ele pergunta: alguém me tocou? E diz a Bíblia, nem todos os evangelistas falam isto. O evangelista Marcos não fala, mas o evangelista Lucas fala que é Pedro. Ele fala assim: Senhor, a multidão te aperta. Como é que tu pergunta? Como é que tu diz alguém te tocou? Jesus falou: eu senti que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Louvado seja o nome do Senhor. E diz agora a história, a narrativa, que aquela mulher toda trêmula, temendo, ou seja, é reverência a Deus, ela temendo a Deus, é toda trêmula, tremendo que nem vara verde. Ela chega até Jesus, ela tem uma atitude, a mesma que o principal da sinagoga tinha tido, se prostrou aos pés do mestre. Diz a Bíblia agora que ela prostra-se aos pés de Jesus, e ela fala para Jesus: foi eu que te toquei. Agora, presta bastante atenção, sabendo você agora a respeito da lei de Moisés, do estatuto, que a mulher que sofria de uma hemorragia, ela tinha que passar por um processo para ser purificada. Jesus, olhando para aquela mulher, diz a Bíblia: filha, seja curada, seja livre deste teu mal. A palavra de Jesus, com muita autoridade, com muita propriedade, Jesus agora quebra protocolo com sua palavra de autoridade. É aquilo que era necessário na lei do Antigo Testamento, passar 7 dias para ser purificada. Não demorou nem 7 minutos. A Bíblia diz que Jesus falou: seja livre, seja curada, seja liberta deste mal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou te falar uma revelação forte aqui. Revelação esta, a maior revelação é a palavra de Deus. Mas aqui no decorrer do culto, o Senhor foi ministrando e tratando ao meu coração algo a respeito de que é bem confrontante, é bem duro de falar. Mas o importante é que eu também tenho que me incluir nessa mensagem a qual eu vou transferir para a noiva do Cordeiro nesta noite. É no momento aqui dos louvores, o Senhor trouxe ao meu coração algo assim que doeu, algo assim que feriu o meu coração. Mas o sacerdote, ele recebia a oferta do povo, ele levava até Deus. Mas o profeta, ele tem que ter diferença. O profeta, ele escuta a mensagem do Senhor, ele transfere para o povo de Deus. E se porventura eu não entregasse aquilo a qual Deus fez arder o meu coração, estaria sendo um covarde diante da noiva do Cordeiro. É porque não dizer diante da presença de Deus. O Senhor me fez perceber, o Senhor me fez compreender, me autorizou a falar isso aqui nesta noite. Que adentraram aqui nesta noite algumas pessoas que já tiveram um encontro com Deus, mas no decorrer de sua trajetória, de sua caminhada, você decidiu a caminhar por cima de um muro, e você não decidiu, na verdade, o que você está, o que você tem buscado de princípio para a tua vida. Mas a voz do Senhor me impulsionou a te dizer isto nesta noite.
para que você aproveite o convite de Deus, aproveite o chamado e a voz do Senhor, te chamando nesta noite, sair de cima do muro, porque se você continuar em cima do muro, se você não é atalaia, então você está fazendo o que em cima do muro? Vai ser atingido, vai ser alvejado pelo filisteu, e o dragão vai passar por cima do muro, e vai exterminar aqueles que não querem ter uma atitude real e definitiva com o Senhor. Isso é muito forte, e você não imagina o quanto doeu, ardeu no meu coração a transferir esta mensagem confrontante para a igreja do Senhor e para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora diz a Bíblia que Jesus libera a palavra de vitória para aquela mulher. Mas antes que Jesus chegasse à casa do principal da sinagoga, a Bíblia diz, a história diz que chegaram alguns da sinagoga, chegaram até Jesus, chegaram até o príncipe da sinagoga e falaram: olha, Jairo, escuta aqui, Jairo, não sei o que você já indagou aí o mestre, não sei o que você já falou para Jesus, mas eu tenho uma notícia muito dolorosa para te falar, Jairo. A tua filha que estava doente, ela acaba de morrer. É o que nos chama a atenção e mexe conosco nesta mensagem, é que Jesus, ele não se abateu com essa notícia. Eu não sei se Jairo se abateu, mas provavelmente Jairo se abateu. Jesus olha nos olhos de Jairo e fala para ele: Jairo, não temas, crer somente. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir. A tua filha morreu, os teus sonhos morreram, Jairo. Jesus olha para Jairo e libera uma palavra profética. É uma palavra impactante para mudar a história. E a partir daquele momento eu acredito que a visão de Jairo começou a se abrir, começou a se ampliar. Não temas, mas crê somente. E Jairo já sabia, acredito eu que ele sabia muito bem a respeito de Jesus, a respeito do poder de Jesus. Eu acredito que ele tranquilizou o seu coração nesse momento. E vai lá Jesus caminhando, é a multidão atrás de Jesus, e Jairo coladinho com Jesus. Eu não te largo, eu não te largo, Jesus. A minha filha está morta, mas eu sei do teu poder. Eu conheço que Ele pode realizar o impossível na minha vida, na vida da minha família. E agora Jesus continua caminhando. Jesus chega na casa do principal da sinagoga. Jesus não autoriza a multidão a entrar. O impressionante é que quando Jesus chega lá, presbítero Luciano, existem algumas carpideiras, mulheres que eram contratadas, e sendo mais de um principal da sinagoga, acredito eu que tinha muitas lá, mulheres contratadas para chorar no velório. Existia também instrumentistas, flautistas lá naquele ambiente, provavelmente fazendo menção de um fundo fúnebre. E eu acredito que naquele momento já estava passando na mente de muitos: acabou a história de uma jovem com futuro pela frente, de 12 anos de idade. É o ser humano, queridos, escuta isso e grava isso no seu coração. O ser humano, o homem, por mais que ele seja durão, e
por que não dizer, por mais que ele seja ignorante, quando ele perde um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, um parente, eu duvido que ele não mostre o momento do seu ponto fraco, nas horas, às vezes, não no meio do povo, mas nas horas vagas, nas horas a só, momento de reflexões. Eu duvido se o ser humano, por mais que ele seja durão, duvido se ele não sente, se ele não chora no momento que perdeu um ente querido. Estou para ver ainda alguém com essa capacidade de não sentir a perca de um parente, por que não dizer de uma filha de 12 anos, a única, filha única. E agora a Bíblia diz que Jesus chegando, chama Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, em muitas outras oportunidades, eram convidados por Jesus, convidados especiais a estar assim, compartilhando dos milagres de Jesus, até no momento da morte de Jesus, no momento que Jesus vai lá, que é o seu momento de intimidade, no Monte das Oliveiras, ele chama Pedro, Tiago e João. Agora diz a Bíblia que ele chama os três. Entra comigo, os carpideiras, quem está chorando, quem está alvoroçando aqui, pode sair para fora, porque a menina está dormindo, ela não está morta. O que nos chama a atenção é que diz a história, diz a narrativa, que eles riram do mestre. Jesus não vai realizar, pelo menos aquele milagre, no meio de quem está blasfemando, na frente de quem está blasfemando. Chacoca, fizeram chacoca, riram quando Jesus falou, ela não está morta. Até porque o velório, acredito que já tinha demorado algumas horas. Jesus chama o pai da menina, Jairo, a mãe da menina, entra comigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não sei quantos têm que ver o seu milagre, mas pelo menos você e a sua família vai ver Deus chamando à existência aquilo que não existe. É como um ato profético. Nessa noite eu quero liberar uma palavra profética. Os sonhos que estão mortos, se for para a glória do nome do Senhor, se for para a exaltação do nome do Senhor na minha e na sua vida, em nome de Jesus eu quero chamar a existência novamente a vida. E se for simplesmente para minha vaidade ou para a sua vaidade, toca o enterro. Mas às vezes nós não queremos abrir mão dos nossos sonhos, porque os nossos sonhos vão trazer vaidade e ego para as nossas vidas, porque não temos essas coragem que teve essa mulher do fluxo de sangue, que teve Jairo, de ir até Jesus, abrir mão de tudo e provar para Jesus: eu abro mão de tudo. Tem uma vaidade diante do homem, sou o principal da sinagoga, mas eu não estou nem aí com o que vão falar, com o que a sociedade hipócrita vai falar a respeito de mim, que sou um príncipe da sinagoga. Eu quero saber se eu vou me prostrar diante do mestre, ainda que ele não ressuscite a minha filha, mas eu vou provar para minha filha que eu a amo de verdade, que eu faço algo para que a sua vida venha a ser alcançada.
Louvado seja o nome do Senhor. Já estou concluindo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não temos que querer somente. O Senhor, Ele fez uma aliança com o homem. O Senhor, Ele fez uma aliança com Adão. E depois de colocar Adão dentro de um lugar privilegiado, Ele falou: Adão, desfruta de tudo. Ainda colocou lá uma mulher da sua costela para ser a sua cônjuge, para ser a sua disjuntora. Mas o Senhor falou não só para Adão, mas para Eva também. Existe uma fruta aqui dentro desse jardim. Alguns falam que era uma maçã, mas não temos prova que era. Sendo que essa fruta era considerada uma fruta proibida de ser comida. Proibida, não pelo homem, mas por Deus, pelo autor da vida. E Adão, Eva é enganada pela serpente. Juntamente com Eva, Adão fracassou, sendo ele o sacerdote do lar. Depois da mulher falhar, mas ele tinha que ter um posicionamento de líder nesta hora. Mas Adão também falhou. E ele comeu da fruta. O dragão prevaleceu, a serpente prevaleceu sobre o ser humano, sobre o homem. A aliança foi rompida, a aliança foi apartada, foi quebrada. Foi quebrada e não foi só em um pedaço, foi em vários pedaços. Porque desobedeceu a voz do Todo-Poderoso. O Senhor falou pessoalmente com Adão: não come, desobedeceu. Mas o impressionante é que a história continua. Passaram-se muitos anos, milhares de anos. E um dia Deus olha dos céus para a terra com seu olhar de poder, com seu olhar de benevolência, mas com seu olhar de justiça. Ele não consegue contemplar um justo sequer na terra. Nesse momento Jesus não suporta. Ele fala assim: olha, permite-me dar a minha vida por esses pecadores, Pai. E Jesus teve esta atitude: eu quero novamente renovar a aliança que um dia foi quebrada por Adão. E não vai ser simplesmente com a atitude de eu descer lá na terra e ir lá dar um abraço nos pecadores, não. Eu quero comprar novamente aquilo que um dia foi perdido. Eu não quero comprar só com palavras. Eu quero comprar com meu sangue, para que Satanás não tenha nem 1% de chance de dizer que você, homem de Deus, jovem de Deus, mulher de Deus, sacerdote, pertence a Satanás. Você foi comprado por preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi comprado por preço de sangue, a ponto de que um dia Judas traiu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Mas depois de tudo isso, ele
cheio de remorso, chega diante dos príncipes da sinagoga, aqueles mesmos que falaram: não incomodes mais o mestre. Ele fala assim, ó: pequei traindo sangue inocente, estou devolvendo as moedas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pense você que os príncipes da sinagoga, os sacerdotes, eles quiseram pegar aquela oferta e colocar sobre o altar. Não são nem malucos, não eram nem malucos de fazer isso. Eles entenderam e compreenderam que era sangue inocente, sangue imaculado de quem não tinha pecado. E eles falaram para Judas Iscariotes: o que temos com isso? Quem pecou foi tu, quem falhou foi tu, Judas. Quem traiu foi tu, então segura a onda. Mas agora pegaram aquela oferta e entenderam que não podia colocar sobre o altar. Pegaram aquele dinheiro e compraram um terreno para que fosse sepultado pessoas estrangeiras que morressem naquele lugar. Mas aquilo que um dia Jesus fez na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida, ainda está tendo valia na noite deste dia, nesta quarta-feira, 9h35 da noite. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário é para te provar que você foi comprado, e que você não precisa temer, somente crê, porque quem crê verá a glória de Deus. Eu posso te afirmar com muita propriedade, ainda que a figueira não floresça, pelo menos eu, e a figueira, ela não tem prevalecido, ela não tem florescido, está difícil. Mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no poder do Deus da minha salvação. É quem está comigo aqui nesta noite. Eu quero ver você adorar em nome de Jesus. Sarabanda canta, arabandaradas. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Diga para ele: